Feliz em ver Débora também. Cadê Débora? Foi lá para trás. Débora está trabalhando. No trabalho tem uma folga por mês, no domingo. E a gente fica com saudade dela, né? João 13. Trinta e quatro. Acho que tem outro aí, Tiago. Veio o teu celular. Todos acharam? Amém. João 13, 34 e 35 diz assim: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros como eu os amei. Toda vez eu erro aqui. Ontem eu errei, eu já errei de novo a leitura aqui nessa hora. Vamos de novo. Um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Amém. Vamos orar. Deus querido, Deus bondoso, maravilhoso, eterno, fiel, bendito é o teu santo nome, Pai. Nesse momento, Senhor, eu quero pregar a tua palavra e que ela seja um ensinamento vivo ao teu povo, um ensinamento vivo, ó Deus amado, à tua igreja, que venha trazer ensinamentos de vida para nós, que nos ajude, ó Senhor amado, a aprender a viver em comunhão uns com os outros, a cuidar uns dos outros, a ter a marca que Cristo colocou em nós, Pai. Em nome de Jesus, que essa palavra seja viva e eficaz, que ela transforme a nossa maneira de agir, que ela transforme o nosso viver diário, o nosso convívio com os nossos irmãos, que essa palavra venha transformar os nossos conceitos, a nossa mente, Senhor amado, e que a nossa mente seja levada cativa ao princípio da tua Escritura, Pai. É assim que te oramos, Senhor. Tem misericórdia de mim, me ajuda a pregar a tua palavra de acordo com a tua vontade. Me ajuda a passar o que o Senhor deseja à tua igreja. Que eu não invente nada aqui no texto, mas que apenas explique a tua verdade com fidelidade, Senhor. Me ajuda a ser fiel, Pai. E em nome de Jesus, ajuda o teu povo a absorver essas verdades, Pai. Que todos saiamos daqui nessa noite alimentados, e não somente isto, transformados pela tua palavra, pelo teu poder transformador, Pai. É assim que te oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Nós vamos meditar hoje um pouco, irmãos, sobre a marca inconfundível da Igreja de Cristo. Vamos repetir comigo? A marca inconfundível da Igreja de Cristo. 3 pessoas repetiram. Vamos o resto agora? A marca inconfundível da Igreja de Cristo. Amados, quando nós olhamos para a história nos primeiros séculos da igreja cristã, os pagãos do Império Romano, ou seja, aqueles que não eram crentes, que não gostavam muito do Evangelho, eles ficavam perplexos com os cristãos, eles ficavam intrigados
incomodados com os cristãos. Porque ao olhar para Roma, eles viam que Roma tinha aquele grande domínio, porque Roma era pomposa, Roma tinha estrutura, dinheiro, poder bélico, guerreava, ganhava as batalhas, conquistava terras, eles tinham poder político. Então Roma, quando olhava para si, via um povo consistente por causa da sua própria força. Mas eles olhavam para os cristãos e ficavam intrigados, eles não conseguiam entender, irmãos, como é que esses cristãos, eles não tinham templos luxuosos, eles não tinham exércitos para ajudá-los, eles não ocupavam cargos de poder, não tinham pessoas de influência no alto escalão político, eles não tinham estrutura de nada, pelo contrário, os cristãos eram caçados, eram assassinados, eram mortos, e ainda assim esse povo permanecia coeso, esse povo permanecia junto, esse povo permanecia, acima de tudo, crescendo. Esse povo permanecia, amados irmãos, colocando uma pulga atrás da orelha dos poderosos daquela época. E o segredo que chamava a atenção daquele povo, irmãos, era que eles cuidavam uns dos outros. Tanto é que, certa vez, um historiador, porque naquela época os historiadores, os filósofos, ficavam tentando responder o que acontece. Tem até uma cena no filme, não é? Desses de religiosos, que um cego está respondendo as perguntas ali a um militar, e o militar falando com ele, querendo achar os crentes, matar os crentes, e quando esse cego vai saindo da sala, depois do interrogatório, ele diz: você não entendeu ainda, não é? E ele diz: não entendeu o quê? Vocês não entenderam que nós somos sementes. E eles não conseguiram entender isso, como é que morre um e se converte muita gente, como é que debaixo de tanta ameaça, esse povo cresce, esse povo fica unido, esse povo consegue vencer as tribulações, como é que isso acontece? E certa vez um famoso historiador disse: vede como eles se amam. Ele achou o segredo. Ele achou o segredo e disse: vejam como eles se amam. Esse é o segredo deles. Isso é mais forte do que poder bélico de guerra. Isso é mais forte do que política. Isso é mais forte do que dinheiro, do que terra. Isso é mais forte do que tudo. Se um povo amar um ao outro, irmãos, eles jamais sucumbirão. Então sim, não era estrutura, não era influência política, era o amor uns pelos outros. E a pergunta que ecoa daquele tempo para os nossos dias é: se o mundo olhasse para nós, será que diria a mesma coisa? Se o mundo olhasse para a Congrega Cristo, ou quando o mundo olha para a Congrega Cristo, será que ele diz: vejam como eles se amam, vejam como eles cuidam uns dos outros? Jesus Cristo quer, com esse ensinamento aqui, certificar-se de que essa característica iria se perpetuar com a sua igreja. Jesus Cristo queria certificar-se de que esse povo precisaria ter essa marca, mesmo com o passar dos séculos, com o passar dos anos, essa marca não deveria desaparecer. Então João, que escreve aqui, coloca esse texto exatamente no verso 34 do capítulo 13, e como os irmãos já sabem, já fiz uma série aqui na mesa com Jesus, e na mesa com Jesus nós vimos do capítulo 13 até o capítulo 17 ou 18, se eu não estou enganado. Vimos que Jesus está em sua última ceia com os discípulos, e ele está comendo com os discípulos, e ele está passando vários ensinamentos. Ele já havia lavado os pés dos discípulos, ensinando a humildade, exatamente para cuidar uns dos outros. Ele estava ali com os discípulos e já havia predito que seria traído, já havia também predito que seria negado. E nesse clima de despedida, Jesus está dizendo as suas últimas palavras, está dando os seus últimos ensinamentos.
aqui é um clima de luto. Depois, ao final dessa ceia, ele vai instituir o sacramento da ceia. Logo depois ele vai para o jardim orar. Em seguida ele é preso e levado e começa a sua peregrinação até a cruz. Mas esse é o último momento que Jesus tem a sós e à vontade com os seus discípulos, e estes são os últimos ensinamentos que ele dá aos seus discípulos. É aqui que ele fortalece os discípulos quando eles estão com medo, no capítulo 14, dizendo: não se turbe o vosso coração. É aqui nesse momento que Jesus passa, irmãos, as coisas mais importantes que essa igreja nascente precisaria ouvir. Porque quando se sabe que vai morrer, quando alguém está próximo da morte, sabe que são os seus últimos dias de vida, a pessoa não vai falar besteira, não é? Ninguém vai chegar para você perto de morrer, nas suas últimas palavras, nas suas últimas recomendações, e dizer assim: olha, cuidado que quando eu for embora, cuidado, não esqueça de pagar o boleto da água, não. A gente vai dizer isso? Não vai, né? A gente não vai dizer: olha, depois que eu morrer, vocês tenham cuidado para não queimar o arroz. A gente vai dizer isso? Não vai, né? Irmãos, quando se está para morrer, se fala as principais coisas, as coisas mais importantes, e Jesus está aqui dando aos seus discípulos um mandamento central. Jesus não está dando aos discípulos uma recomendação, não. Ele não está recomendando que os seus discípulos se amem. Ele não está sugerindo que eles se amem e cuidem uns dos outros. Ele não está aqui simplesmente fazendo uma proposição: olha, eu proponho. Não, meus amados irmãos, ele está dando um mandamento. E esse mandamento não se refere a um amor sentimental, a um amor genérico pela humanidade, mas Jesus está falando de um amor que é um estilo ou uma prática de vida diária. Quando Jesus manda que eles amem uns aos outros, não é para eles sentirem amor uns pelos outros, é para eles viverem amor uns pelos outros, para eles praticarem amor uns pelos outros. Ele quer que a igreja se cuide mutuamente. Por isso Jesus dá uma ordem. E é só isso que eu quero falar aqui. Ele quer certificar-se de que essa marca vai permanecer. E que marca é essa? É o amor cristão de uns pelos outros. Esta é a marca. Mas primeiro vamos entender, olhe comigo para o verso 34, que antes de dizer sobre a marca, ele faz uma introdução. Ele introduz essa marca de amar uns aos outros como uma frase. E olha o que ele diz nessa frase: um novo mandamento lhes dou. E aqui a gente precisa resolver esse problema teológico, porque como Jesus está dizendo que esse mandamento é novo, se Levítico capítulo 19, verso 18, está escrito, perdão, está escrito: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ora, esse mandamento tem séculos. Esse mandamento tem milênios. Alguns 1000 anos já tem esse mandamento. Por que Jesus está dizendo dou um novo mandamento? Se lá atrás já estava dito: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Inclusive nós repetimos muito uns aos outros, não é? Como é que a gente diz? A gente diz assim: faça aos outros o que queres que te façam. Não é assim? E a gente diz também: não faça aos outros aquilo que não queres que te façam. Isso parece bom, não é, irmãos?
Isso parece bom e a gente já capenga para cumprir, não é? A gente já sente dificuldade de cumprir, amar aos outros como eu amo a mim mesmo. Eu já sinto dificuldade de cumprir. Imagine Jesus trazendo um novo mandamento que não contradiz nem anula esse, mas o aprofunda. Porque agora Jesus diz: amem-se uns aos outros, mas ele não termina dizendo como a ti mesmo. Não é verdade? Agora mudou. Ele diz assim: amem-se uns aos outros, como é, irmãos? Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Eles amem uns aos outros, ponto. Como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Agora, meus amados irmãos, Jesus está aprofundando e dizendo: mudamos agora o parâmetro. O modelo não é mais você. O modelo de como amar é Cristo. E a medida em que eu vou amar não é mais como eu quero, mas é como Cristo deseja. Se a gente já tinha dificuldade em amar os outros como a gente se ama, e como é que a gente faz agora? Tendo que amar como Cristo ama. Tendo que amar na quantidade que Cristo amou. Irmãos, parece coisa de outro mundo a gente dar a vida pelos nossos amigos, como Jesus fez, pelos nossos irmãos. Mas não foi só Jesus que fez isso. Quando foi preciso, Paulo deu a vida pela igreja. Quando foi preciso, João Batista deu a vida pela igreja. Quando foi preciso, Estevão deu a vida pela igreja. Quando foi preciso, quem mais? Todos os apóstolos, exceto Judas, deram a vida pela igreja. E assim, os servos do Senhor vêm dando a vida pela igreja. E não é porque nós vivemos num evangelho que não exige a nossa vida, que nós não temos que amar como Cristo amou. Devemos amar como Cristo amou. E se preciso for, daremos a vida pelos nossos irmãos. Sabe, meus queridos, quando nós olhamos para esse aprofundamento, esse aperfeiçoamento na teologia bíblica, é claro que a gente se lembra de Mateus 22, onde o próprio Jesus, quando está conversando sobre os mandamentos e sobre a lei, Jesus ele diz assim: a lei é o seguinte: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e o quê? E ao próximo como a ti mesmo. Mas observe que amar o próximo como a ti mesmo, em Mateus 22, já pressupõe um amor de alguém em Cristo Jesus. Porque Jesus está dizendo agora como é o mandamento nele. Amém, irmãos? Existe o mandamento de Levítico lá da lei, mas existe como é o mandamento agora em Cristo. Então quando ele diz: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, não é mais a mesma coisa lá de Levítico. Agora há um parâmetro diferente, é o próprio Cristo. Amarás o próximo como a ti mesmo, mas agora como você se ama em Cristo. Agora os seus valores de amor a si próprio também mudaram. Consegue entender isso, irmãos? Como assim? Eu vou explicar melhor. Quando eu amo ao próximo como a mim mesmo, sou eu quem decido a quantidade que eu vou dar de amor ao meu próximo. Porque isso está embasado em quem? Em mim. Eu vou amar a ele como eu amo a mim. Então eu amo a ele na medida que eu me amo. Logo, o amor que eu dou para o outro está debaixo de um julgamento meu. E o nosso julgamento e o nosso pensamento daquilo que é amor, ele é muito variável. Eu posso amar uma pessoa, um movimento que ajuda crianças com câncer. Eu posso amar isso e não amar, por exemplo, um movimento que ajuda pessoas
com deficiência mental, por exemplo. Eu posso julgar o que é mais necessário na sociedade, aí eu vou ajudar o que eu julgo ser mais necessário. Logo, está debaixo de um julgamento meu. Sem estar em Cristo, nós fazemos o bem até para nós nos sentirmos bem também. Na verdade, no final das contas, quando a gente faz o bem para o outro, a gente se sente bem, a gente fica feliz, mas no final, às vezes, o bem é para nós mesmos. A gente fez o que a gente queria fazer e não o que Cristo teria feito. Se você prestar atenção, até o nosso fazer o bem, diz o salmista, é como o que, irmãos? Trapo de imundície. É isso que ele está querendo dizer. Quando eu faço bem para o outro, com base no que eu entendo que é amor próprio, até isso é um trapo de imundícia, até isso está contaminado, porque os meus conceitos de fazer o bem ao próximo como a mim mesmo, eles estão manchados pelo pecado. Agora, uma vez que eu estou em Cristo, até o conceito do que é amor próprio muda. Porque tem gente que pensa que amor próprio é egoísmo. Tem muita gente que vive egoísmo e pensa que isso é amor próprio. Não sabe porque está manchado pelo pecado. A gente aprende o que é, de fato, amor ao próximo, quando nós aprendemos a nos amar da maneira correta, com os pressupostos de Cristo. Agora eu sei o que era amar a mim mesmo. Ora, amando a si mesmo, o apóstolo Paulo sofreu naufrágios. Amando a si mesmo, com o conceito cristão do que é amor, ele entregou a vida pela igreja, ele apanhou, ele sofreu prisões. Amando a si mesmo, com o conceito de Cristo, a gente pensa como aquele texto que diz: buscar em primeiro lugar o interesse do outro e não o seu próprio. Com o amor de Cristo é totalmente diferente. Com o nosso próprio amor, quando eu amo o próximo como a mim mesmo, mas eu não tenho um parâmetro cristão, então o parâmetro sou eu. Logo, o que é o bem sou eu que digo. Quanto eu vou fazer, sou eu que digo. Então, quando chega no limite, eu paro. Mas quando Jesus diz amar o próximo como a ti mesmo, Jesus já está dizendo na perspectiva de alguém que se ama com os princípios dele próprio. E aqui fica claro quais são os princípios dele próprio. Quando eu amo a mim mesmo, na verdade, com os princípios de Cristo, irmãos, o que acontece é que eu amo mais a Cristo do que a mim mesmo. E amando mais a Cristo que a mim mesmo, eu cuido do meu próximo como Cristo quer que eu cuide, e não como eu acho que ele merece. Como foi que Cristo nos amou? João 15,16, ele nos amou soberanamente. Por isso que lá está escrito: não foste vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi. Ele nos amou sacrificialmente. João 10,11, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá o quê? A vida pelas ovelhas. Ele amou perseverantemente. Aqui no capítulo 13, no verso 1, a palavra de Deus diz que Jesus amou os seus discípulos e amou-os até o fim. Ele amou pecadores indignos. Se eu for amar o próximo como a mim mesmo, eu amo o inimigo, irmãos. Eu amo o inimigo. Eu amo quem me injustiçou, eu amo quem fez o mal a mim. Se eu vou amar como eu amo a mim mesmo, eu vou amar a traidores, a quem me fez o mal? Não. Mas uma vez que Cristo é o modelo, uma vez que Cristo é a medida, eu vou olhar para ele e vou ver ele amando inimigos, eu vou vê-lo chamando Judas de amigo e beijando o seu rosto, eu vou ver e vou amar como ele amou a ricos, ele amou a pobres, de todas as cores, raças, ele amou os sãos, ele amou os enfermos, ele amou os homens, as mulheres, todo tipo de pecado e imoralidade sexual que os pecadores tinham, ele assentou-se à mesa com eles e os amou, e resgatou as suas identidades em Cristo Jesus, dele próprio. Um homem de Deus chamado João Calvino, os irmãos sabem que eu gosto muito de estudar por ele, disse assim: não pode haver membro em Cristo que não esteja unido aos demais
por um vínculo de amor. Se você não está unido por um vínculo de amor aos demais, se você não está preocupado em cuidar uns dos outros, não sei se você é crente. Não sei se somos crentes, se a nossa vida só diz respeito a nós. Tem gente que quer ser desigrejado, não é? Como é que é desigrejado e obedece a esse mandamento? Me diga. Como é que eu estou fora da igreja? Como é que eu vou cuidar do meu irmão se eu não vou para a igreja? Se eu não tenho irmão? Como é que eu vou ser desigrejado e vou amar e cuidar dos outros discípulos de Cristo? O Herman Bavinck disse: a igreja não é uma associação voluntária de interesses comuns, mas um organismo vivo, unido pelo amor que procede de Deus. Aleluia! Como eu disse, sabe por que o Herman falou isso aqui? Porque até quando eu me envolva numa ONG, irmãos, pode ser que eu esteja com interesse meu. Eu só estou naquela ONG porque eu julguei que aquela ONG precisa do bem que eu faço. Eu estou amando conforme o meu parâmetro. Eu julguei aquela necessidade. Não foi porque eu amei com o amor de Cristo. Eu amei com o amor cristão. A nossa caridade, ela vai ser definida pelas nossas escolhas. No fim das contas, esse bem está sendo feito a nós mesmos. É para nós nos sentirmos bem. Tem gente que faz o bem para balancear com os seus pecados. Eu tenho 10 quilos de pecado aqui essa semana. Então eu vou ajudar aqui 10 pessoas, que é para contrabalancear. Isso não adianta, irmãos. Os nossos pecados, quem paga é Cristo. As nossas boas obras não pagam o pecado, não. As nossas boas obras nos levam à santidade, nos levam à obediência a Cristo, a fazer a vontade dele. Mas só Cristo paga os nossos pecados. É diferente de quando nós fazemos o bem que Jesus ordena fazer, independente do que eu acho. Já parou para pensar isso? Que Deus às vezes manda você fazer o bem, manda você amar alguém, independente do que você acha. Quando Deus manda você amar alguém que você já ama, é maravilhoso ou coisa boa, não é assim? Mas quando Ele manda você fazer o bem e amar alguém que você diz assim: eu não vou com a cara, aí a Bíblia diz, irmãos, é por isso que a Bíblia diz assim, se você ama quem Ele ama, deixa eu dizer para vocês, você não fez nada, porque isso não faz diferença. Não faz diferença. O bem que nós devemos fazer, preste bem atenção, ele tem que ser um bem cego. Tem aquela palhaçada daquelas estátuas lá na justiça, que além de cego não tem nada, porque o povo tem 4 olhos, né? Lá como é? Na esplanada dos ministérios, né? Aí lá no Ministério da Justiça, né? Tem lá o símbolo da justiça, né? Assim, né? Com a balança, né? Os dois lados, mesmo peso, mesma medida, né? Com a balança, e no rosto da estátua o quê? Uma venda, para dizer que ela é cega, que ela não vê riqueza, não vê cor, não vê religião, não vê partidarismo político, não vê nada disso. Conversa, vê com binóculo. Mas nós cristãos devemos, irmãos, ter essa marca aqui, um amor cego. Nós sim temos que ter um amor cego, e mais, um amor que é em tempo e fora de tempo. É toda hora que Jesus mandar. Então amar uns aos outros hoje, meus irmãos, significa cuidar daquele irmão que é difícil na igreja, amém? Amém. Cuidar de quem pensa diferente, cuidar de quem falhou, cuidar de que quando não vai haver retorno, não vai ter retorno nenhum, aquela pessoa não vai me dar nada, talvez nem muito obrigado. O amor de Jesus é assim. Amar com o amor de Jesus, quando eu não sou o parâmetro, mas Cristo é o parâmetro. Você ama alguém que erra contra você, alguém que discorda politicamente,
alguém que atravessa uma crise na sua vida. Tem gente que se afasta logo quando alguém está em crise, porque ele me liga, ela tem problema demais, né? Eu vou arrumar outro não. Não é assim que a gente pensa que o mundo ensina? Só que quando Jesus via alguém em crise com problema, ele se achegava. Amar é procurar o irmão antes de evitá-lo. É você conversar antes de sair falando dele por aí afora. É você chamar ele para conversar. É você orar por ele e com ele antes de estar julgando. É perdoar antes de desistir dele e não querer mais falar com ele. Amar é permanecer sendo irmão sempre. É por isso que Jesus está dizendo isso aos seus discípulos. Amar é servir. Amar é morrer para si, matar o próprio ego. A pergunta que você tem que fazer não é assim, pastor, mas ele merece? Não faça essa pergunta não. Deixa eu lhe dizer outra pergunta para você fazer. Pergunta assim, Cristo me amou quando eu merecia? Quando Cristo me amou, eu merecia? Por que eu estou querendo saber se fulano ou ciclano merece que eu o ame? Se eu fui amado sem merecer. Aleluia. Glória a Deus. Nós não temos saída, irmãos. Se nós não obedecermos ao Senhor Jesus e formos fazer a vontade da carne, nós iremos de mal a pior. É pior para nós. Nós temos que amar até quando nós não queremos. Mas isso só fará bem para nós. Amar como Cristo nos amou. Como eu já disse, no mesmo modelo, na mesma medida de Cristo, não é? E isso vai produzir muitos resultados. Muitos resultados na vida espiritual. Mas eu quero apresentar só um que está aqui no texto. Quando a gente obedece e ama, muitas coisas acontecem, mas há uma consequência apresentada aqui no texto que Jesus fala, que é importantíssimo. Eu quero que você leia comigo o verso número 35. Se essa marca estiver em vocês, irmãos, acontece isso aí. Se essa marca estiver em nós, é isso que vai acontecer. Com isso, o quê? Todos saberão que vocês são os meus discípulos. Se vocês se amarem uns aos outros. Vai ficar fácil saber quem é você. Vai ficar estampado no outdoor. Ali é o discípulo de Cristo. Vai ficar nos telões de LED da cidade. Não só os irmãos da igreja vão saber, mas o mundo saberá. Se está difícil identificar que você é um cristão, é porque essa marca ainda não está por aí. Vamos fazer essa reflexão? Se está difícil alguém identificar o pastor Edson como crente, é porque eu preciso dar um polimento nessa marca. Eu preciso cuidar mais do meu irmão. Você quer ser crente? Sabe como é que vão identificar que você é crente? Sabe como é que vão identificar a mim como crente? Você pensa que não tem pastores aí pregando, que as pessoas olham e dizem, não, Deus me livre, esse pastor nem crente é. Não tem não? Tem ou não tem? Tem muita, né? Coitado da minha classe. Deus só que tem, né? Tem muito. Tem gente tocando muito nos ministérios de louvor. E a pessoa diz assim, rapaz, não é crente não. Tem gente que canta demais. Não é crente. Você quer ser reconhecido como crente? Não são os afazeres religiosos que vão dizer. O que vai dizer ao mundo que você é crente é se você cuida dos seus irmãos. Se você ama o próximo na medida e no modelo de Cristo. É assim. Porque o amor que Jesus fala, como eu já disse, não é uma experiência interna. O amor que Jesus está falando aqui é um testemunho externo.
Não tem como ficar escondido. O seu amor, essa marca de que você é um discípulo de Cristo, que é amar o próximo, ele ficará estampado. Por quê? Porque você vai falar bem do seu irmão e as pessoas vão ver. Você vai fazer o bem com as suas mãos ao seu irmão e as pessoas vão ver. Você vai sair dos seus cuidados, do seu conforto para ir ajudar o seu irmão, as pessoas vão ver. Todos verão, é o que está escrito. Não é um ou dois. Não é só a minha família que vai entender e saber que eu sou crente. No trabalho, todos verão. Na igreja, todos verão. Na vizinhança, todos verão. Na minha família, todos verão. Onde quer que eu for, todos verão. Todos verão. O mundo ele não consegue ver as bênçãos espirituais. Está lá em Efésios, né? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Essas coisas o mundo não vê muito. Ele não consegue ver que Deus, em sua eternidade, decretou e elegeu a sua vida. O mundo não vê isso. O mundo não vê que você, certo dia, teve uma experiência de regeneração e agora você sente, a sua fé testifica, não é? Com o Pai, com o Espírito Santo, de que você é filho de Deus. O mundo não vê isso. O mundo não vê que você acredita piamente que você é um justificado e que não deve mais nada e que está salvo, transformado. O mundo não vê. Essas experiências internas, subjetivas, espirituais, o mundo não vê. O mundo vai ver que elas são verdade quando elas saem através do meu amor ao próximo. Aí o mundo vai entender, ele é diferente. É diferente, irmãos. É diferente. O mundo vai perceber que, veja que Jesus está dizendo isso, mas Jesus está dizendo assim, olha, todos vão perceber que vocês são meus discípulos, quando vocês amarem uns aos outros. Aí eu pergunto, os discípulos de Allan Kardec não fazem o bem não? Faz ou não? O povo do Espiritismo faz o bem? Sim ou não? Faz, não faz? Pessoal, os mormons fazem o bem? Os budistas fazem o bem? Os islâmicos lá, ele não pode ver um crente não, né? Quer prender, matar, dar uma surra, mas assim, entre eles fazem o bem, não fazem? Até ateus fazem o bem. Ora, se a gente está no meio de um bolo, que um bocado de gente faz o bem, por que Jesus está dizendo que essa marca vai me distinguir, vai me destacar de todos, vai me trazer para frente, todos saberão e será diferente? Porque o amor com que Cristo amou é diferente do amor que todos os outros amam. Como eu disse, os outros não amam inimigo. Cristo amou o inimigo. Cristo ama entregando a vida. Cristo ama sendo um Deus. Nenhum outro é, irmãos. O amor de Cristo é um Deus que se fez carne, habitou entre nós, e sem nenhum pecado, sem merecer nada, sofreu até a morte e morte de cruz. Então, quando virem que as pessoas que seguem esse Cristo fazem a mesma coisa, não reivindicam vingança, mas diz: Pai, perdoai-os, porque eles sabem o que fazem, porque eles não sabem o que fazem. Imagina aí, irmãos, quando alguém vê isso. Quando alguém vê amor cristão, essa pessoa se destaca das outras e mostra: não, esse amor não é o de Allan Kardec, o de Buda, o do movimento ateu, não é o amor do movimento LGBT. Não é esse amor. Esse amor, o amor cristão, é um amor diferente. Meus irmãos, esse amor é a evidência verdadeira e real da nova vida. Todos saberão. Mas Jesus disse que todos saberão por causa das suas suntuosas igrejas, seus templos pomposos. Não.
Jesus disse: todos saberão porque vocês são bons no louvor. Ninguém toca melhor? Não. Vocês serão reconhecidos como meus discípulos quando vocês virem pregadores bons, excelentes teólogos, bons na ortodoxia, mas sem prática. Ortodoxia sem prática é farisaísmo. E amor demais sem ortodoxia, amor vira liberalismo. Esse amor, como eu falei aqui, LGBT, vira promiscuidade. Amor sem verdade bíblica vai produzir isso, libertinagem. Mas Jesus, ele une a verdade e o amor e transforma nesse cuidado mútuo que nós devemos ter uns pelos outros. Jonathan Edwards, congregacional, disse assim: o amor cristão é a principal evidência da verdadeira graça no coração do crente. Francis Schaeffer disse: o amor é a apologética final. Isso aqui é fantástico, isso aqui é maravilhoso, isso aqui é esplendoroso. Apologética final. Como assim, pastor? Apologia é uma defesa. Quando você é um apologeta, você está defendendo. E aí, por exemplo, se eu sou um apologeta de Cristo, eu defendo a fé de Cristo. Quando Francis Schaeffer diz que o amor é a apologética final, ele está dizendo: depois que você quiser dizer que é crente porque você dá o dízimo, como os fariseus faziam, toda é fiel no dízimo, você é crente porque você jejua, você é crente porque você vai na praça e ora para todo mundo ver, você é crente porque você lava bem o banheiro da igreja, você é crente porque você toca bem, canta bem, como eu já dei exemplos aqui, você é crente porque é um oficial da igreja, porque tem 50 anos sentado no banco da igreja. Não, irmãos, no final de tudo, nada disso valerá. No final de tudo, a apologética final, o que defende que você é um crente verdadeiro, é o amor cristão que você tem pelos seus irmãos. A apologética final, a defesa final. Sabe por quê? Porque quando isso acontece, o mundo está vendo. Como Jesus disse aqui, todos saberão. Todos saberão porque é um amor diferente. O amor cristão é um amor diferente de tudo que se chama amor nesse mundo. Então, quando o mundo vê esse amor diferente, eles sabem. Esses aí são povos daquele tal de Cristo que viveu há 2000 anos atrás. Mas, irmãos, eu preciso advertir essa igreja e dizer que o mundo também está olhando quando essa marca está apagada. Porque quando essa marca está apagada, o mundo também está observando. Se dois membros brigam, o mundo está observando. Se os líderes se atacam, o mundo está vendo e está sabendo. Assim todos sabem que vocês não se amam. Assim todos sabem que vocês não cuidam uns dos outros. Se há divisão constante na igreja, o mundo está sabendo também. Mas nós devemos ser a igreja que cuida dos enfermos, que sustenta os missionários, que socorre os necessitados, que reconcilia os ofendidos, a igreja que perdoa. Nós precisamos ser essa igreja. Nós precisamos ser a igreja que restaura. Assim o mundo percebe que há diferença, porque o nosso mundo ele é marcado por cancelamento, não é assim? Mas a igreja deve ser marcada pela prática da restauração. E aí entra a disciplina que nós tanto exercemos aqui na nossa igreja. Porque a disciplina, ela, como eu já disse aqui até em assembleia, ela não é uma pena, como uma polícia impetra uma pena a alguém, não. A disciplina não é a impetração de uma pena, não é um juízo sobre alguém, mas a disciplina é o separar a pessoa para tentar mostrar a ela qual é o caminho de Cristo. E depois que essa pessoa se arrepende e volta-se para qual é o caminho de Cristo, o que a igreja faz? Restaura essa pessoa, e é isso que mostra o amor. É por isso que a disciplina é uma marca da igreja ao longo dos séculos, porque a disciplina, ela é o meio pelo qual Deus restaura o seu povo. O povo de Deus não cancela, o povo de Deus
restaura, dá oportunidade de restauração. No mundo marcado pelo individualismo, a igreja vive o quê? Comunhão. Onde é cada um por si, a igreja é diferente. Por isso que todos saberão. O mundo que é marcado pelo ódio ideológico, a igreja manifesta a sua graça. É por isso que fica se sabendo, é diferente. Ele é diferente, ela é diferente, tem uma marca ali. O que é isso? É Cristo na vida. Se alguém olhasse a sua vida por 6 meses, não estou nem falando de hoje para amanhã, será que essa pessoa encontraria evidência suficiente para dizer ele ou ela é um discípulo ou uma discípula de Cristo? Vamos pensar nisso? Vamos pensar mais nisso diariamente? Se alguém olhasse para a minha vida durante 6 meses, no final ela veria essa marca? Ela diria que somos um discípulo de Cristo? Conta-se que houve um incêndio no prédio e uma criança ficou presa no primeiro andar. E aquelas chamas já haviam tomado todo o prédio, já haviam matado os pais e os irmãos daquela criança. A criança estava órfã já, chorando, desesperada, já havia visto seus pais morrendo queimados e estava esperando ser queimada também. O prédio já estava numa situação tal que os bombeiros não podiam mais entrar, porque o protocolo lhes diz e lhes instrui de que chega um determinado momento em que eles não podem mais entrar, porque não há mais segurança para eles. Assim, morreriam tanto os bombeiros que entrassem quanto a criança. Há um momento em que eles diagnosticam que não há mais salvação para aquela pessoa, não há mais como resgatar. E nesse momento um homem decidiu, um cidadão qualquer, que não entende de regras, que não entende de protocolos, que não entende de leis, ele só entendia uma coisa: eu vou amar aquela criança mais do que a mim mesmo. Eu vou amar com amor ágape, com amor sacrificial, com amor incondicional, com o amor que Cristo me amou. E diz a história que ele começa a escalar aquele prédio por um muro que tinha do lado, e depois ele começa a pegar no prédio e ele vai queimando as suas mãos, e ele queima as mãos, queima os pés, ele se queima todo, mas por um milagre de Deus ele consegue salvar aquela criança. Ele fica todo queimado, as suas mãos já não são mais as mesmas, mas ele consegue sair com aquela criança. E então a criança órfã, e a notícia se espalhou, e então muitos pais apareceram, muita gente se compadeceu daquela criança, muita gente queria adotar aquela criança. E então o juiz não sabia o que fazer, e ele chama todos numa sala. A sala estava cheia de pessoas querendo adotar a criança. E o juiz faz a seguinte pergunta: quem aqui pode provar realmente que ama essa criança? E um homem levantou a sua mão e não precisou falar nada. A sua mão estava cheia de cicatrizes do fogo. O homem que salvou aquela criança, ele não precisava argumentar que ele amava aquela criança. Ele só precisava mostrar as suas mãos, mostrar as suas obras. Levantando aquela mão, ele não precisava dizer o quanto ele tinha um sentimento de amor pela criança. Ele mostrava como ele praticou o amor por aquela criança. E agora, meus amados irmãos, nós nos lembramos de quem? Jesus não precisa argumentar. Quando ele chega diante de Tomé, ele só precisa mostrar as suas mãos. Ele só precisa mostrar as suas mãos para nós, para que nós entendamos
que Ele nos salvou. E mostrando as suas mãos, Ele diz para nós nessa noite: obedeçam a esse novo mandamento. Amem uns aos outros como eu vos amei. Porque assim o mundo saberá que nós pertencemos a esse Cristo. Quando você também puder levantar as suas mãos e mostrar a todos a marca de Cristo, o amor pelo próximo, como Ele amou. Vamos colocar de pé, vamos orar. Por isso que a Bíblia diz, irmãos, que quem pouco perdoa é porque pouco ama, e quem pouco ama é porque pouco foi amado. Não sabe o quanto foi amado. Sempre que eu e você tivermos dificuldade para perdoar alguém, é porque a gente ainda não entendeu até aquele nível o quanto Jesus nos amou. A gente pensa que sabe o quanto Ele nos amou porque a gente ouve e lê na Escritura de que Ele foi para uma cruz morrer. Não. Só essa leitura rápida não nos faz entender na prática o que é o amor de Cristo por nós. O amor de Cristo por nós, ele vai se mostrando dia após dia. Cada dia que você conhece mais a Jesus, você vai conhecendo que o amor dele foi maior do que você sabia que tinha sido ontem. É verdade ou não é? Cada dia que passa, você vê o amor dele é maior do que aquilo que você pensava que era no dia anterior. Toda vez que você tiver dificuldade de amar o seu irmão, é porque você não entendeu ainda, naquele nível, o quanto Jesus te amou. Porque você nunca terá alguém que será tão difícil de amar como foi difícil Jesus de amar. Você nunca vai precisar fazer um esforço igual ao de Cristo. Primeiro, porque você é cheio de pecado. Segundo, porque você não é Deus para deixar a glória, né? Nós não somos, eu não sou Deus para deixar a minha glória sem pecado, morrer por um pecador que me ofendeu. Então você nunca saberá, irmão. Eu nunca saberei o nível de amor que Jesus teve comigo. Eu vou todos os dias conhecer mais. Todos os dias eu vou perceber que Ele me ama mais ainda. Eu vou ir mais profundo nesse amor, mais profundo, mas é um poço sem fim. A profundidade do amor de Deus por nós é infinita. Então, se em algum momento você esbarrar numa situação onde você não consegue amar, saiba, você precisa aprender que Jesus passou dali para amar você. Jesus foi mais fundo do que isso para amar você. E só amando a gente cuida uns dos outros. Só amando nós cuidamos uns dos outros. Vamos orar. Senhor Jesus, tem misericórdia de nós. Eu creio que essa palavra veio para polir essa marca em nós. Para que a gente consiga mostrar a todos. Se tem uma coisa que a gente não precisa esconder, é que amamos o nosso irmão. Se tem uma coisa que a gente não precisa ser modesto e fazer pouco, é cuidar do nosso irmão. Nos ensina a ser uma igreja, Pai, que essa marca brilha. A inconfundível marca de Cristo. É o amor cristão uns pelos outros. Nos ajuda, Senhor, nos transforma. Eu sei que nem todo mundo aqui tem a mesma sede, mas que o Senhor encontre aqueles que estão nesse lugar com sede de viver esta palavra e os transforme e os faça brilhar. Essa é a luz que brilha, irmãos. É isso que é ser luz do mundo. O mundo todos saberão
saberão. Nos ajuda, Jesus. Nos ajuda. Vamos cantar.